Você já leu a Bíblia hoje? Que tal ler agora? Sim, vamos juntos! poucosminutos.com.br. Qual o tamanho do amor de Deus? Salmo 103, do versículo 3 ao 19. Este é um salmo de Davi. Diz assim: O Senhor Deus perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida de muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Sim, é questão de tempo, né? Para o nosso corpo estragar e nós ficarmos velhos. Isso não tem como mudar. Mas quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, certamente nós nos sentimos como jovens, porque o nosso ânimo, o nosso espírito, a nossa alma ainda é jovem, e ela ainda traz esse ânimo por longos e longos anos. Nós vemos isso em vários exemplos na Bíblia. Então, quer estar sempre animado como um jovem? Faça isso. Seja forte e animado através da palavra de Deus. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Qual é o tamanho do amor de Deus? Será que é grande realmente? E como isso se mostra na prática? Nós vamos entender nesse texto de hoje. Olha, o Senhor é bondoso e misericordioso, e não fica irado facilmente, e é muito amoroso. O diabo muitas vezes tenta vender para as pessoas a ideia de que Deus é um tirano, que ele fala para você assim, ó, você não pode fazer isso, nem aquilo e nem aquilo outro. Ah, você está com vontade de fazer isso? Não pode. Você está com vontade de fazer aquilo? Não pode. Por quê? Porque o diabo quer que nós vejamos a Deus como um mau pai, como um pai fora dos padrões de Deus. E muitas vezes as famílias são destruídas justamente por causa disso. Pessoas que têm problemas com os seus pais, às vezes têm muita dificuldade de orar e se relacionar com o Pai Eterno. Por quê? Porque tem uma visão de Deus, uma visão do Pai distorcida. E quando a Bíblia compara Deus sendo o nosso Pai, começa a entender e achar que o Pai Eterno, o nosso Deus, vai agir como um Pai terreno. Mas o nosso Pai Eterno, o nosso Deus, é um Pai perfeito, que cuide de nós e é amoroso conosco. Ele não vive nos repreendendo, ou seja, a todo momento Deus fica pegando no seu pé. E a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Como assim? Olha, se Deus realmente fosse nos cobrar pelos nossos pecados e nos castigar de acordo com as nossas falhas, não sobraria um, porque não existe um justo sequer. Claro que Deus nos cobra, que Deus ajusta as nossas vidas, muitas vezes Ele toca em nós para que possamos nos ajustar, não é assim? Nos castiga como um pai castiga um filho, mas é verdade que Ele não faz isso como realmente merecemos, porque simplesmente não aguentaríamos o castigo que nós realmente merecemos por nossas maldades e por nossos erros. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta os nossos pecados. Então, o amor de Deus é muito grande, assim como está distante o céu e a terra. E como esse amor se traduz na prática? Nós vamos entender. Porque como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Então nós precisamos verdadeiramente temer a Deus para viver o amor que Ele tem para nós. E o que é temor de Deus? Tem um vídeo que nós colocamos aí alguns dias atrás que explica exatamente o que é temer a Deus. Assista, vai fazer grande diferença para você. Pois Ele sabe como somos feitos e lembra que somos pó. Ou seja, Deus sabe que nós somos falhos e Ele sabe que nós somos pó e voltaremos para o pó. A nossa vida é como a grama, cresce e floresce como a flor do campo. Aí o vento sopra, a flor desaparece e nunca mais ninguém a vê. Assim somos nós. Passamos mais rápido do que imaginamos. Mas o amor de Deus, o Senhor, por aqueles que o temem, dura para sempre. A sua bondade permanece passando de pais para filhos, para aqueles que guardam a sua aliança e obedecem fielmente os seus mandamentos. Se nós obedecermos realmente a Deus e o temermos, crescermos em nosso relacionamento com Ele, certamente essa aliança, essa bondade
passará de nós para os nossos filhos, e não existe herança melhor que nós podemos deixar para os nossos amados que não seja a presença de Deus e os ensiná-los a se relacionar com Deus. O Senhor Deus colocou o seu trono bem firme no céu. Ele é rei e domina sobre tudo. Tudo está debaixo do controle de Deus. E o seu amor por nós é imenso. Nós não conseguimos medir, tanto é que tem um exemplo aqui que a Bíblia fala que ele é tão grande quanto a distância entre a terra e céu. Assim é o amor de Deus. E como isso se traduz na prática? Nós vemos alguns exemplos na Bíblia de pessoas que estiveram em dificuldades e muitas vezes receberam uma missão de Deus e tiveram dúvidas sobre como fazê-la. E literalmente questionaram a Deus e perguntaram se realmente era Deus que estava falando, como Deus estava fazendo aquilo. Duvidaram, de certa forma, daquilo que Deus estava propondo para eles. No próximo vídeo falaremos exatamente desse exemplo, de quem foram essas pessoas e como Deus agiu, como demonstrou o seu amor tão tremendo por elas, colocando em prática tudo aquilo que nós lemos nesse versículo. Assim como um pai responde às perguntas do filho e orienta ele pelo caminho certo, assim Deus fez com essas pessoas na Bíblia e também faz conosco em nosso dia a dia. Quando nós clamamos e tememos a Deus, Deus nos dá a direção exatamente como ela tem que ser. Então não perca esse próximo vídeo, continue lendo a palavra de Deus, porque certamente ela tem transformação para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Conhece alguém que tem dificuldades em ler a Bíblia? Compartilhe. Talvez podemos ajudar. poucosminutos.com.br